Bem, Porto Alegre é uma paixão, assim, como é que eu posso me expressar? Que eu nem sei dizer. Na verdade, eu acho que isso está contido dentro de mim, né? É uma paixão, talvez, porque eu nasci, me criei, estudei, foi meu primeiro emprego aqui em Porto Alegre. Embora eu tenha me afastado um pouco, fui morar em Guaíba, que é 30 quilômetros daqui, eu sempre gostei muito de Porto Alegre. Então eu tenho lembranças maravilhosas, assim, quando eu era criança, brincava de esconde-esconde na rua, quando cresci um pouco também, morando com a minha avó, visitando e tal, a gente tinha aquela alegria de ver o bonde passar na rua. São coisas assim que eu me recordo, um tobogã também, que ali no Moinhos de Vento era uma sensação na época. Várias coisas, assim, tenho muitas lembranças boas. Os colégios que eu estudei, para chegar ao colégio eu atravessava o mercado público e essa lembrança, eu tenho muita alegria, assim, de lembrar. Primeira ida sozinha de ônibus, tinha que pegar 2 ônibus para ir para a escola. Então, não sei explicar muito bem, mas parece que é um amor, assim, nato, que brota dentro da gente, não sei explicar. Legal. Um dos fatores eu gostar de Porto Alegre é por causa do frio. É uma cidade muito louca, porque tem 4 estações no mesmo dia. De dia, quando se acorda é friozinho, aí depois é um calor escaldante, depois é friozinho de novo. Porto Alegre é uma capital pequena, sabe? Tem de tudo, tem shopping em todas as extremidades da cidade. Eu acho isso muito bom, porque tem de tudo, sabe, um shopping. Isso é o que mais eu não gostava de Guaíba, porque não tinha e não tem até hoje. E simplesmente eu tinha que vir até Porto Alegre para comprar alguma roupa, alguma coisa que eu queria comer diferente, sabe? Eu gosto bastante dos parques. Outra recordação que eu tenho é no tempo de escola, excursão com a escola. Eu lembro da gente, acho que era alguma feira do livro. Era uma feira do livro, tava todos os meus colegas, a gente era muito pequeno assim, sentado numa escadaria e a gente estava esperando alguém, acho que era um escritor, que ia dar uma palestra e a gente estava esperando tipo, nos fundos assim, desse lugar, para ver se a gente pegava ele assim, na entrada e conseguia um autógrafo ou alguma foto. E eu lembro que de repente, assim, todo mundo lanchando com a lancheirinha ali, criança, coisa e tal, tinha as professoras, e do nada me desce o Maurício de Souza. Eu não sabia quem era Maurício de Souza, desce com óculos preto, eu me lembro disso. Ele era bem mais novo, né? Desce do carro, ele não fala com a gente. Ele não fala com a gente. Ele simplesmente disse que depois ia passar alguém para deixar um autógrafo. Não sei se isso foi antes ou depois da minha primeira história, mas é uma recordação bem antiga que eu tenho, vivida em Porto Alegre. Uma lembrança muito boa que eu tenho é de ir pra Redenção. Na época, eu lembro que eu, minha mãe e meu irmão pra Redenção, e todo santo domingo tinha o Homem do Gato. E ali eu comprei meu primeiro apetinho do Homem do Gato. Eu acho muito fácil, mesmo que eu esteja na praia, para voltar para Porto Alegre é muito fácil, se eu estiver na Serra também é muito fácil, se eu estiver em Guaíba também é muito fácil. Eu acho que mesmo de Santa Catarina, que a gente vai de vez em quando para as praias de Santa Catarina, também é muito fácil voltar para Porto Alegre. É tudo muito, muito simples, não tem segredo. O que eu gostaria bastante é que se tivesse muito mais ciclovias pela cidade. Tem algumas, mas poderia ter mais para facilitar assim, a vida das pessoas que não gostam de andar de carro, por causa que até o transporte público é mais rápido que carro. Como eu tenho uma grande oportunidade educacional e profissional na região, eu moro em Porto Alegre. Facilidade de acesso aos locais na região. Se comparado com outros locais, as questões de deslocamento de Porto Alegre são muito boas. Quando eu morei fora daqui de Porto Alegre um tempo, eu tinha uma perspectiva que Porto Alegre era complicado de dirigir por questões de tamanho, questões de lombada, mas eu descobri que a parte de estrutura
na parte de para dirigir as questões de rodovias são muito bem formuladas se comparadas com outros municípios e outras cidades. Quando eu morei fora, lá era o caos, então foi muito complicado se adaptar à estrutura de andar de carro e de moto num outro estado, se comparado aqui em Porto Alegre, de se dirigir e de se deslocar, desde que não seja no centro da cidade, porque no centro da cidade não foi estruturado para andar de carro. O que Porto Alegre me proporcionou, bom, eu moro em Viamão, não no centro, eu moro na zona mais rural, assim, digamos, mas tudo que a gente precisa fazer, a gente recorre a Porto Alegre, é mais perto, é mais acessível para nós, alguma assistência, alguma compra, sempre vai. Porto Alegre é o nosso centro de busca, assim. Minha primeira faculdade, meu primeiro emprego, minhas primeiras lembranças, assim, por exemplo, de ir a jogos no Beira-Rio com meu pai, ir num shopping, ir num show de música, tudo isso Porto Alegre me proporcionou, mas também me proporcionou, por exemplo, minha recordação de quando fui assaltado na saída do meu emprego, do meu trabalho. Claro que não tem só lembranças boas, a gente já viu muitas cenas pelas ruas, né? Mas são experiências de qualquer jeito, que a gente tem que passar por isso e tem que vivenciar, a gente tem que aprender, independentemente do que seja. O que eu realmente não gosto de Porto Alegre é a insegurança que eu tenho de andar na rua com a minha câmera, com o meu celular, sabe? Porque eu já fui assaltada um dia, simplesmente foi caminhando, tava com a minha mochila fechada e eu tinha aquele celular reserva, sabe? De caso assalto, dando ônibus, né? A gente sempre tem esse medinho. E daí o cara andando atrás de mim me pegou o celular, sabe? E depois uma outra pessoa me avisou que minha mochila estava aberta e tal. Eu olhei assim, não tava o celular e daí, meu Deus, eu fui assaltada. E daí saí quase correndo, né? Fui o mais depressa possível para dentro do ônibus. Então, assim, essa situação de insegurança é muito, muito ruim aqui em Porto Alegre. Eu não sei como é que pode melhorar isso. Talvez mais policiais na rua, mais câmeras. Mas assim, eu acho que mais as pessoas mesmo, sabe? As pessoas não se respeitam muito. Por exemplo, o trânsito. O trânsito é caótico. Tipo, se tu faz alguma coisa de errado ou não, as pessoas vivem se buzinando, vivem se xingando. Eu acho isso muito falta de respeito. O povo gaúcho, ele é muito brabo, né? É muito faca na bota, sabe? Talvez essas pichações, né? As pichações, assim, e o maltrato nas obras mais antigas do centro. Então, essa parte me deixa um pouquinho triste em ver um desleixo, assim, dessa construção tão bonita e tão, assim, maltratada. E essas pichações, né? Que é claro que aí a cidade de Bonfim, por exemplo, tem várias pinturas nas paredes. Aí é até bonito, eu gosto até, me encanta. Tem cor, tem flor, tem coisas, passa uma arte mesmo, mas as pichações é que estragam um pouco, né? Eu acho que para uma cidade se desenvolver melhor e ficar mais com uma qualidade de vida melhor, deveria ter mais iluminação, segurança, um transporte público decente, sabe? Porque o transporte público, eles poderiam mudar a quantidade de ônibus velhos que tem, sabe? Podia colocar uma frota bastante nova e bem boa para as pessoas se sentirem, estão investindo, estão melhorando, sabe? Pichação não posso nem dizer nada, não tem como evitar, né? É só a educação da pessoa e não pichar. Eu acho muito feio, eu acho que a Cidade Baixa, ela adotou uma questão artística, né? Não é pichação, é uns desenhos que fazem nas paredes e daí parece que não picham ali, porque tá desenhado, entendeu? Então assim, mas é ruim, sabe? É ruim. Eu queria que existisse mais limpeza na cidade. Eu queria que o centro fosse reformado, sei lá como. O centro tão antigo, tão histórico, ele é bonito, tem a sua história, mas
podia ter uma reforma, umas melhorias, sei lá, colocar mais plantas, paisagismo, sei lá, eu tenho uma mãe que é florista, né, então eu acho que eu peguei um pouquinho do gostinho de plantas, mas eu acho que as pessoas iam gostar, sabe, iam gostar de ter uma Porto Alegre mais enfeitada, sabe, mais bonita, com bastante verde, bastante árvore, bastante flor. Tem várias melhorias, se percebe com muita clareza, né? Tem uma nova ponte que liga Porto Alegre, Guaíba, Porto Alegre. Então, acredito que não dê mais tranqueira, porque a gente tinha que parar muitas vezes, caso que a ponte subia e descia. Agora não vai ter mais problema. E eu já passei por essa ponte nova, é muito bonita, bem tranquila, e eu digo bonita porque quando a gente está lá no alto, a visão é fantástica, né? De vários ângulos, eu tenho visão de 180 graus, assim, quando eu estou lá em cima, eu enxergo uma vista lindíssima. As vegetações, o rio Guaíba e Guaíba, a cidade de Guaíba e Porto Alegre eu visualizo tudo, então é muito bonito. E ficou muito prático também, não tem mais tranqueira, a saída de uma rodovia que eu faço muito, Ceasa, Guaíba, Porto Alegre, então está muito fácil agora. Outra coisa que eu achei que está me surpreendendo bastante, além do gasômetro que ficou todo revitalizado, agora essa orla em frente ao Marinha, no Parque Marinha, também vai ficar excelente, eu visualizo todo dia grandes melhorias, eu passo por ali diariamente, então parece que vai ser uma obra fantástica, já está sendo e vai, eu acho que nos surpreender, né? Tem muitas coisas bacanas, até o Parcão, como eu falei que antes era um areião e um tobogã, hoje o Parcão, por causa de uma grande e boa reforma que houve, é sensacional, né? Super arborizado, que persiste essa beleza até hoje. E outros parques, né? Redenção, a feirinha que sempre tem, é encantadora essa feirinha dos domingos, né? Porto Alegre, a cidade em si, Porto Alegre funciona como uma cidade trampolim, uma metrópole trampolim, porque a partir daqui a pessoa vai conseguir lançar-se para qualquer lugar e desenvolver-se a partir daquilo que tem vontade. Então acho que por se tratar de um centro urbano bem desenvolvido em questões tecnológicas, em questões de oportunidades, em questões educacionais, Porto Alegre funciona como um foguete que dá para lançar a pessoa para onde ela quiser. Tem uma obra que vai ser concluída, parece que ainda esse ano, que é a maior quadra de skate da América Latina. Isso vai trazer bastante turista pra cá, né? Essas melhorias eu acho bem legal, sabe? Ter uma infraestrutura melhor, ter um jardinismo melhor, ter mais segurança, guardas, sabe? Isso tudo vai acrescentar, vai elevar o estilo de vida que a gente tem aqui em Porto Alegre. Eu lembro que lançaram uma música que Porto Alegre é demais, é tão sentimental, e eu escutando essa música, aquilo me tocava muito, né? Então, até hoje me toca, tanto que me toca essa saudade, esse amor, esse carinho que eu tenho pelas praças, pelas ruas, embora o centro sendo tão antigo, e eu também gosto do centro, então eu vim morar pra cá novamente, né? Até porque as filhas, os netos estão aqui e aqui eu gosto demais, né? Um pôr do sol maravilhoso, é uma cidade encantadora, não tem como negar. Eu acho que é o pôr do sol mais bonito que existe, é o de Porto Alegre. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre tem tudo para ficar mais e mais bela do que já é.